Olá, o meu nome é Adriana e eu vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje nós iremos fazer a correção da página 198 até a página 201, ok? Então vamos lá. O uso do adjetivo e as locuções adjetivas na descrição. Então nós estudamos sobre os adjetivos e as locuções adjetivas, que são o quê? Como que eu posso conceituar? Eu posso dizer que tanto o adjetivo quanto a minha locução adjetiva, ela caracteriza quem? O meu substantivo na frase ou no contexto. Releia este trecho do conto. Aos poucos foram recriando em longas vestes os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera, o pintalgado da germinação, e entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais, fios de prata no alagado das chuvas, até chegarem ao branco brilhante da neve. As vestes suntuosas estendiam-se como mantos. É possível criar uma imagem do que o narrador descreveu? Converse com um colega e o professor sobre isso. Bom, é possível criar essa imagem porque eu tenho uma descrição muito bem feita aqui. Essa questão de conversar com um colega, com um professor, de sentar com um colega, gente, podem fazer normalmente a sua questão sozinhos. Por quê? Porque vocês dão conta de fazer. Não é nada que realmente necessite de sentar com um colega, de discutir com um colega, de conversar com o professor, ok? Vocês mesmos poderiam o quê? Dar a sua resposta. E eu digo que sim, porque quando eu tenho um texto que descreve muito bem alguma coisa, eu posso sim fazer o quê? Criar essa imagem. Então a resposta é sim, pois a sequência descritiva é rica em detalhes e pode ajudar a compor uma imagem à mente do leitor, ok? Em uma folha à parte, represente um desenho e com cores e imagem um trecho que estimule sua mente. Bom, aqui você poderia fazer no próprio caderno. Se você fez em uma folha separada, você pode colar no caderno, ok? Se você não fez, por favor, faça. Afinal de contas, é um desafio bem legal, que é de desenhar, bom? Atividades, adjetivo, locução adjetiva. Leia o anúncio publicitário a seguir. Nossa relação com o consumidor é limpa, transparente, perfumada, livre de germes e sem manchas. Observe o uso de expressões para detalhar e caracterizar o substantivo. Depois responda às atividades no caderno. Qual é o objetivo desse anúncio publicitário? O objetivo? Então, o objetivo é qual? É promover e divulgar o nome do fabricante para convencer o público a consumir seus produtos. Copie as palavras ou expressões que foram usadas para caracterizar a relação da empresa com o consumidor. Então, quais as palavras que eu tenho? Eu tenho os meus adjetivos e as minhas locuções adjetivas, que são limpa, transparente, perfumada, livre de germes e sem manchas, ok? Qual foi a provável intenção na escolha dessas palavras? Qual foi? Destacar a eficiência do produto na limpeza e na higienização para convencer o leitor a consumir o produto. Quais são os possíveis sentidos para a palavra transparente? Eu tenho 2. O seu sentido real, que é o denotativo, aquele que está no dicionário, que eu abro o dicionário e procuro transparente. O que significa? Aí vai ser isso aqui, ó. A palavra transparente pode ser aplicada em seu sentido denotativo a um vidro limpo, porque ele deixa ver nitidamente o que está por trás dele. E também, turma, eu tenho meu sentido figurado. O que é o sentido figurado? É aquele, como eu expliquei a metáfora, quando eu coloco uma palavra, mas eu não coloco no seu sentido real, ela vai ter um outro significado para mim, tá? Então, para caracterizar relações profissionais e afetivas entre as pessoas, querendo dizer que não há coisas ocultas por trás da relação, tudo é visível, revelado. Questão 2. A questão 2 você poderia fazer sim, ok? Você pode pesquisar, né, recortar, se você já fez, ótimo, recortar de um jornal ou de uma revista, ou até mesmo um panfleto, né, e colar no caderno e respondendo as questões seguintes, tá? Então é isso que ele pede, pesquise anúncios que utilizem adjetivos ou locuções adjetivas para exaltar o produto anunciado. Então vai ter que ter algum produto aí sendo anunciado como da questão 1, ok? Ao analisar os anúncios que encontrou, reflita sobre as seguintes questões. Aí você teria que responder no caderno.
colar o anúncio e responder qual é o provável motivo ou intenção do anunciante ao usar adjetivos no anúncio. Então, geralmente, qual é a intenção? A mesma lá de cima. Para quê? Lembra aqui, ó, o objetivo desse anúncio é promover e divulgar o nome do fabricante para convencer o público. A mesma coisa, não sei qual é o produto que vocês recortaram, mas para quê? Para divulgar e atrair compradores, ok? O texto do anúncio é convincente para levar o leitor a consumir o produto anunciado? Aí você teria que colocar sim ou não e responder o porquê. 3. Essa aqui, né, tá no caderno, não precisa ser separado. Se estiver separado, pode colar no caderno. Leia o texto informativo a seguir. Então, eu tenho esse texto, Mundão, Ruínas Solitárias, que vocês deveriam fazer a leitura para responder as questões seguintes. Que informações esse texto apresenta? Então, o texto apresenta informações sobre a pirâmide do adivinho e o imenso palácio do governador, ruínas em uma cidade maia, no México. Observe como a descrição do que está na fotografia necessitou de adjetivação. Copie no caderno substantivos a seguir e transcreva do texto os adjetivos que caracterizam cada um deles. Então, o que você teria que fazer? Para todo substantivo, eu tenho o quê? Um adjetivo ou uma locução adjetiva. No caso aqui, adjetivos, tá? Quando eu digo para todo substantivo que o meu texto traz esses adjetivos, ok? Se o texto não traz adjetivo, não é erro, tá? Eu posso ter ou não esses adjetivos nas frases. Ruínas solitárias, pirâmide do adivinho remota, palácio do governador imenso, épocas recentes, cidade maior, mais famosa, maia e região montanhosa. Em anúncios publicitários, a adjetivação costuma ser empregada para convencer os leitores sobre as características dos produtos e levá-los a consumir o que está sendo anunciado. Neste texto informativo, pode-se afirmar que a adjetivação foi empregada com a mesma finalidade? Bom, neste texto, podemos dizer que não. Por quê? A adjetivação é parte importante da informação, detalha características do espaço e não tem a intenção de convencer o leitor a consumir um produto, ok? Então, neste caso aqui, não é um produto que estava sendo vendido, contrário deste aqui, tá? Então, nem sempre os adjetivos vai ser para convencer o leitor a comprar alguma coisa. Eu posso usar também os adjetivos ou as locuções adjetivas para apenas caracterizar o meu substantivo sem a intenção de comprar, sem dar intensidade àquilo. Outra forma de expressar a característica de alguns dos substantivos usados no texto da atividade anterior seria substituir o adjetivo por uma locução adjetiva. Tem como fazer isso? Tem, desde que para o meu adjetivo exista a minha locução adjetiva, ok? Então, ele colocou um exemplo, região montanhosa, aqui ó, região substantivo, montanhosa adjetivo. Região com muitas montanhas, região substantivo, com muitas montanhas, locução adjetiva. A mesma coisa vocês teriam que fazer aqui. Então, palácio imenso, como que ficaria? Palácio de grandes proporções. Tarde ensolarada, tarde de muito sol. Paisagem encantadora, paisagem de muita beleza ou paisagem com muito encanto. Lembrem-se sempre que quando eu passo para uma locução adjetiva, eu tenho o que? A minha preposição, ok? Leia o texto informativo a seguir, depois faça as atividades no caderno. Então, o título do texto, como se pega o bicho geográfico? Com certeza vocês devem ter lido para fazer. Não deixem de ler os textos, ok? Se tiver alguma palavra desconhecida, procure no dicionário. Qual é a finalidade principal desse texto? Então, a finalidade do texto é apresentar informações sobre o chamado bicho geográfico. De acordo com o texto, pode-se afirmar que a contaminação se dá pelo contato com as fezes de qualquer gato ou cão ou gato? Não, apenas os animais infectados oferecem risco de contaminação. Que palavra do texto justifica sua resposta? Classifica o adjetivo infectados. Aqui, ó, infectados. Que característica do solo favorece a contaminação? Ser quente e úmido. Como o texto caracteriza os nomes do parasita? Então, o nome científico, Ancylostomos, e o nome popular, bicho geográfico. Tá aqui, ó, Ancylostomos, científico, bicho geográfico popular.
Releia esta frase do texto. Não é necessário haver ferimentos cutâneos para que o parasita entre no corpo. Reescreva a frase substituindo o adjetivo destacado por uma locução adjetiva. Não é necessário haver ferimentos o quê? Da pele ou da cutis, que é a mesma coisa que significa cutâneo. E pode ser na cutis ou na pele também, ok? Então, esse adjetivo eu posso passar para a minha locução adjetiva. Da cutis ou na cutis, da pele ou na pele. 6. Escreva no caderno locuções adjetivas que possam substituir os adjetivos das expressões a seguir. Caso haja dúvida nesse tipo de atividade, você pode consultar o dicionário, tá? Então, lanche matinal, eu posso dizer lanche da manhã. Roupas citadinas, eu posso dizer roupas da cidade. Brilho lunar, eu posso dizer brilho da lua. Carinho paternal, carinho de pai. Força viril, força de homem. Crise estomacal, crise de estômago. Casa insegura, casa sem segurança. Água pluvial, água de chuva. Corpos celestes, corpos do céu. Anote no caderno as preposições que você empregou nas locuções adjetivas da atividade anterior. Então, gente, eu tenho o da, que é o de mais a. Como assim o da e o do? Professor, eles são, afinal de contas, preposições? Eles são umas preposições emprestadas. Pensem bem, quando eu digo assim, brilho lunar, eu falo brilho da lua. Eu não posso falar brilho de lua. Tá vendo? Não tem o sentido que eu quero para a minha palavra. Água pluvial, água de chuva, água da chuva, não. Tem que ser água de chuva, tá? Mas quando eu digo assim, ó, roupas citatinas, roupas de cidade, não é esquisito? Então, é roupas da cidade. Quando eu digo assim, corpos celestes, corpos de céu, do céu, né? De acordo com a concordância. Então, o de mais o é do, que é uma preposição emprestada. A mesma coisa de mais a, da, uma preposição emprestada também, ok? O texto informativo a seguir foi publicado em um livro sobre culinária brasileira. Observe como os adjetivos e as locuções adjetivas ajudam a caracterizar uma fruta típica do Nordeste. Eu vou ler o primeiro parágrafo para indicar para vocês os adjetivos e as locuções adjetivas. Mangaba. Tipicamente brasileira, a mangaba é uma frutinha com polpa suculenta. Aqui, ó. Então, frutinha aqui está o meu substantivo. Com polpa suculenta, aqui, ó, uma locução adjetiva. Ou com aqui, preposição, com polpa suculenta. Aromática, adjetivo. Saborosa, adjetivo. De suco leitoso, ao de, preposição, locução adjetiva. Ácido, adjetivo. Então, eu tenho aromática, saborosa e ácido. 3 adjetivos. E eu tenho com polpa suculenta e de suco leitoso. Locução adjetiva, ok? Que informações esse texto apresenta sobre a mangaba? Bom, muitas informações. Quais são elas? O texto apresenta diversas informações sobre a mangaba. O nome científico da planta, que está logo no início, até uma chamada depois do meu título, tá vendo? Eu tenho um subtítulo, o nome científico da planta, as características principais da fruta, o modo de fazer sua colheita, o período de frutificação, o seu uso na culinária da Paraíba e seu principal nutriente. Copie o esquema em seu caderno e preencha os quadros com os adjetivos e locuções adjetivas que se referem a essa fruta. Coloque quantos quadros forem necessários. Então, eu tenho aqui, ó, eu até tinha falado lá para vocês. Tem essa brasileira, saborosa, aromática, adjetivo. Rica em vitamina C, ó, locução adjetiva. De suco leitoso e ácido, ó, locução adjetiva. Ácido eu posso colocar separado apenas como adjetivo, ou eu posso colocar a frase toda, incluindo na locução adjetiva, porque fala e ácido, tá? Com polpa de suculenta, ó, locução adjetiva, ó, com aqui, ok? Se vocês tiverem achado mais, ok, podem deixar, não precisa apagar não, bom? A letra C, qual é o fato curioso sobre a colheita dessa fruta? Então, eu tenho aqui, ó, como seu ponto de colheita ocorre apenas quando a fruta cai naturalmente da árvore, no período da colheita, as árvores ficam com os troncos rodeados de reis, galhos e folhas secas. Assim, quando os frutos estão prontos para serem colhidos, caem sem se machucarem na queda.
E a número 9 traz aí um desafio. Ah, professora, era para fazer? Sim, era para fazer. Tá? Não precisa ler parágrafo para os colegas, para a professora. Não, gente, vocês podem fazer. Quando tiver algo desse tipo, uma questão, leia para o colega, leia para a professora, leia para a escola. Podem fazer no caderno, ok? Então, você poderia, sim, ter pesquisado, né, uma comida típica. Ele deixa aqui em aberto. Você pode escolher qualquer comida típica da nossa região, que tem muitas, até mesmo uma fruta, e colocar as informações que estão sendo pedidas aqui, escrevendo em que 1 ou 2 parágrafos sobre o que você fez, sobre a pesquisa que você fez, sobre a comida típica que você fez, ok? Quem não fez, faça no caderno, não tem problema algum, pode deixar. Quem fez uma folha separada, colhe no caderno, tá? Então, esse tipo de questão é para ser feito sim, não deixem sem fazer. Porque quando não for para fazer, eu vou deixar especificado, essa questão não precisa ser feita, como eu já fiz algumas vezes lá atrás no livro, quando eu falava, esse aqui não precisa, tá? Não tinha como fazer. Mas quando eu deixo, é para fazer, ainda mais que é um desafio bem legal de fazer, porque é uma pesquisa de uma comida típica, ou até mesmo de uma fruta da nossa região, e descrever sobre ela em 1 ou 2 parágrafos, ok? Bom, eu encerro a aula por aqui, e lembrem-se, juntos no caminho certo.